tema do vídeo de hoje é um tema que é um tanto polêmico, que ele vem ocupando uma boa parcela dos debates, tanto na internet quanto no dia a dia e das minhas pesquisas acadêmicas também. Antes que você vá embora, desligue, enfim, eu gostaria de dizer que apesar de eu falar de veganismo, eu vou trazer um âmbito relacionado com o que nós discutimos no vídeo anterior, que é a questão da obsolescência programada e as práticas de mercado. Então não vai embora, ouve o que eu tenho para dizer e depois comenta e deixa aí sua opinião sobre. Para começar, eu acho interessante a gente diferenciar algumas práticas relacionadas a veganismo, vegetarianismo e explicar o que isso significa, porque muitas pessoas ainda têm dúvida e me perguntam a diferença. Então vamos lá. A gente vai falar de vegetariano estrito e de vegano. Então são três, digamos que camadas diferentes, vai. A gente vai começar falando do vegetariano. O vegetariano, ele simplesmente tirou a carne do seu prato. E ele está preocupado com a questão alimentar exclusivamente. Ele não vai se preocupar com outras coisas e outros desdobramentos que a gente vai começar a falar daqui para frente. O vegetariano estrito, ele também está preocupado somente com a alimentação, mas além da carne, ele tirou outros derivados de origem animal do seu prato. Então, ele não vai consumir ovos, lácteos e nem mel. Então, qualquer tipo de produto de origem animal foi excluído do prato. Beleza. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, isso aí não é a mesma coisa que ser vegano? Sim e não. Na questão alimentar mas a questão vegana ela vai muito além do prato. Quando a gente fala prato, a gente está falando de todo o âmbito alimentar. Mas a gente se preocupa, como vegano, guarda-roupa, seja de produtos de limpeza, de cosméticos, ou seja, ele envolve todas as nossas práticas e todos os tipos de consumo. Por isso que o vegano ele tem uma tendência a ser uma pessoa mais preocupada com as práticas do mercado, com as práticas das próprias marcas, né, com a conduta das próprias marcas. Mas isso não é via de regra. Porque dentro do veganismo, a gente considera que existem veganismos, né? Então, ele é um movimento plural. E o mais comum deles, infelizmente, é o veganismo liberal. O veganismo liberal é aquele veganismo mais elitizado mesmo, sabe? Que não se preocupa com a prática das marcas, que não se preocupa com o preço do alimento necessariamente, que ele vai consumir um alimento que é mais gourmetizado, que é um alimento caro, vai frequentar um restaurante badalado lá de Pinheiros, enfim. Esse é o veganismo liberal. O veganismo, porém, ele vai muito além disso. E quando eu digo muito além disso, é quando ele envolve todas as práticas tanto no sentido, né, de consumo, na esfera do consumo, quanto também práticas filosóficas e práticas políticas, propriamente dito. Então, quando a gente traz o veganismo político como uma opção, tanto no debate acerca de preservação da natureza, aquecimento global, colapso climático, a gente traz ele como uma real proposta no sentido de se opor a essas práticas predatórias do mercado. Primeiro, imagine você. Tá? Você é um vegano que se preocupa, sim, com o bem-estar animal, se preocupa com todo tipo de opressão, se preocupa em comer alimentos de qualidade e se preocupa que as marcas, elas realmente pratiquem aquilo que elas estão, teoricamente, vendendo, né? Correto? Existem veganos que, apesar de dizerem isso, eles não se importam em, por exemplo, consumir um hambúrguer vegetal fabricado por aquela marca mesmo que tem frigorífico e que abate centenas de animais diariamente. Se você já entendeu a contradição, mesmo não sendo vegano, mas você enxergou a contradição, muito obrigada. Porém, para aqueles que ainda não entenderam o problema disso, e eu digo que essa é a grande maioria, eu vou desenhar. Se você defende algo e consome uma marca que pratica exatamente o oposto, desculpa, mas você não está colaborando com aquilo que você teoricamente acredita. Consumir de uma marca que segue explorando animais, é uma atitude, é uma ação que vai completamente contra a prática vegana. Então não adianta você continuar financiando a exploração animal, mesmo que você não esteja consumindo o produto de origem animal.
Você está investindo dinheiro naquela marca. E aquela marca não está preocupada com o bem-estar animal, porque se ela estivesse preocupada, ela faria uma modificação em todo o seu catálogo de produtos e ofereceria somente produtos que não são de origem animal. Mas ela não está preocupada nisso, ela está preocupada única e exclusivamente em vender, em lucrar, e ela identificou você, meu caro vegano, desinformado, como um nicho de mercado e ela vai vender para você. Quando a gente traz o veganismo como alternativa política, é isso que a gente quer combater. Essas práticas predatórias de mercado, que são chamadas de vegan washing, né? São empresas que esteticamente elas mostram uma preocupação teórica com animais, com a questão ambiental, tem a questão do greenwashing também, mas, no fundo, ela não muda suas práticas, ela não muda suas políticas, ela continua explorando os animais. E a gente não está falando somente de animais não humanos, aqui a gente está falando de animais humanos, de seres humanos que também são explorados por essas marcas. Por exemplo, essa semana voltou à tona um caso já que não é novo e que volta e meia ele volta a aparecer na mídia, que é a questão de trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão praticado pela Nestlé, essa gigante internacional. E muito vegano acha que não tem problema continuar consumindo e continuar financiando essa empresa, o que na verdade é absurdamente contraditório com o que a gente acredita. Porque como veganismo político, como veganos que entendem o veganismo como uma ação política, contribuir para qualquer tipo de exploração é totalmente contraditório. Quando a gente fala em veganismo político e a gente fala em modificar a percepção das pessoas e modificar as práticas opressoras, em trazer o veganismo como uma opção para todos, que exclua qualquer tipo de opressão, é disso que se trata. E aí a gente vai falar de uma camada além. Quando a gente fala de veganismo, a gente não está falando da mesma coisa que o vegano liberal, porque a gente não acredita que vegano tenha que comer um cogumelo caríssimo ou comprar um queijo de castanha do São Marché. A gente está falando de veganismo o que a gente come todo dia: arroz, feijão e legume. A gente está falando em comer, em ter acesso a alimentos de qualidade, alimentos que sejam orgânicos e alimento barato. É sobre as escolhas do que vai no nosso prato. É disso que se trata o veganismo. Então, quando a gente pauta que, por exemplo, poxa vida, quantas vezes eu vou no mercado aqui do lado de casa e eu vejo uma família inteira com 3, 4 filhos, o pessoal gastando, sei lá, 50, 60 reais num pedaço de carne que vai durar para eles 2 refeições com sorte. Enquanto que eles poderiam estar comprando alimento para a semana inteira para nutrir aquela família de verdade com o mesmo valor, sendo alimentos veganos, sendo bastante arroz, bastante feijão, bastante legume, bastante, enfim, coisas que a gente está acostumado a comer no dia a dia. Então é nisso que se trata, é a gente trazer essa opção de escolha. E essa opção de escolha, ela se dá como? Através da educação e da conscientização. As pessoas precisam entender, precisam conhecer essas alternativas, Às vezes a gente conversa com uma mãe de família e ela não tem, às vezes, a mínima ideia do que determinados alimentos podem dar origem, o que a gente pode fazer com determinados alimentos. Então, é uma questão, sim, de educação popular. E aqui fica uma dica de um projeto que eu admiro pra caramba lá no Rio de Janeiro, que é a Favela Orgânica. Um programa que traz dentro da favela tanto o plantio de alimentos quanto a educação alimentar e a produção de alimentos totalmente de forma vegana e que também seja uma escolha feita por nós e não dita pela publicidade e propaganda que está aí a serviço do mercado para dizer o que a gente tem que comer ou não. A gente sabe que a propaganda em torno da carne, em torno dos processados, que são subprodutos da carne, é enorme. E a gente recebe um bombardeio imenso desses tipos de propaganda. E a gente tem que aprender a se desprender disso e a entender que a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, sim. Então, se você gostou do vídeo, se você concorda com a gente ou discorda, deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, vem conversar com a gente, vamos trocar uma ideia e amadurecer um pouquinho esse nosso pensamento em relação à nossa própria alimentação e à nossa própria conduta
pessoal e política.